E se eu te contasse que existe um país na África que preservou por mais de 1500 anos um livro sagrado que o resto do mundo cristão simplesmente optou por esquecer? O que você sentiria ao saber que, enquanto a Europa queimava manuscritos e censurava o conhecimento, um reino nas montanhas da Etiópia guardava zelosamente as palavras de um profeta que caminhou com Deus e nunca conheceu a morte? Isso não é lenda, é história. E a história que vamos explorar hoje vai virar de ponta cabeça o seu entendimento sobre como a Bíblia que você conhece foi formada. O livro de Enoque existiu por séculos como parte integrante da tradição judaico-cristã. Os apóstolos o conheciam. Os primeiros pais da igreja o citavam. As comunidades que preservaram os manuscritos do Mar Morto o copiavam com devoção. Era tido como sagrado, profético, essencial, até que de repente sumiu. Não fisicamente de início, mas da memória coletiva. Concílios eclesiásticos decidiram que aquele texto não pertencia ao cânon. Cópias pararam de ser produzidas. Referências se tornaram hostis. Em questão de poucos séculos, o cristianismo ocidental simplesmente esqueceu que ele um dia existiu. Mas nas terras altas da Etiópia, algo muito diferente aconteceu. Uma igreja geograficamente isolada, com uma tradição que remonta aos primeiros séculos do cristianismo, tomou uma decisão diferente. Para eles, o livro de Enoque nunca deixou de ser palavra sagrada. Nunca foi questionado. Jamais foi marginalizado. Enquanto bibliotecas europeias não possuíam uma única cópia completa, mosteiros etíopes preservavam o texto em sua língua sagrada, o ge'ez. Enquanto teólogos ocidentais debatiam se o livro realmente existira, sacerdotes etíopes o liam em suas liturgias. Enquanto o resto do mundo esquecia, a Etiópia lembrava. Esta é a história de uma verdade esquecida que sobreviveu contra todas as probabilidades. Uma verdade que fala de anjos que desceram do céu, de conhecimentos proibidos transmitidos à humanidade, de visões do Messias que são extraordinariamente detalhadas, dos segredos do cosmos revelados a um homem eleito. Por que o Ocidente rejeitou o que a Etiópia preservou? O que esse livro contém que o tornava tão perigoso para alguns e tão sagrado para outros? Como é possível que uma tradição cristã completamente legítima tenha uma Bíblia diferente da que você conhece? Essas perguntas não têm respostas simples. Elas exigem que a gente mergulhe na história de como as Escrituras foram formadas, nas dinâmicas de poder que determinaram o que era canônico e o que não era, e nas diferenças fascinantes entre tradições cristãs que raramente são discutidas. A jornada que vamos empreender hoje vai te levar das cavernas de Qumran, onde foram encontrados os fragmentos mais antigos do texto, até os mosteiros de pedra talhados nas montanhas etíopes, dos concílios onde se decidiu o destino das Escrituras, até o momento assombroso em que exploradores europeus redescobriram o que sua própria civilização havia perdido. Não estamos aqui para atacar nenhuma fé, nem para semear dúvidas destrutivas. Estamos aqui para explorar uma verdade fascinante que merece ser conhecida. Uma verdade que enriquece, não empobrece nossa compreensão da tradição bíblica. O livro de Enoque contém revelações que os primeiros cristãos consideravam essenciais. Visões do juízo final, descrições do Filho do Homem em glória, explicações sobre a origem do mal que complementam e expandem o relato do Gênesis, conhecimento astronômico que os antigos atribuíam à revelação divina. Tudo isso sobreviveu graças a uma comunidade de fé que o mundo frequentemente ignora. A Igreja Ortodoxa Etíope, com suas tradições únicas, suas práticas ancestrais e seu cânon bíblico expandido, guardou esse tesouro para a humanidade. Hoje, esse tesouro está disponível para quem quiser procurá-lo. As traduções existem. Os estudos acadêmicos abundam. O conhecimento que foi ocultado por séculos pode ser acessado por qualquer um com curiosidade suficiente. A pergunta é: você tem essa curiosidade? Está pronto para descobrir a verdade esquecida do livro de Enoque? Tem a coragem de explorar o que só a Etiópia manteve vivo? Porque o que vem a seguir não é especulação nem fantasia. É história documentada, evidência textual, tradição viva, e vai mudar para sempre como você enxerga a Bíblia e a formação do cânon sagrado. Me acompanha nessa jornada extraordinária. O livro de Enoque nos espera. Para entender como a Etiópia se tornou a guardiã única desse texto sagrado,
Precisamos primeiro compreender a história extraordinária do cristianismo etíope, uma das tradições mais antigas e menos conhecidas do mundo. O cristianismo chegou à Etiópia no século IV, mais ou menos na mesma época em que se tornava a religião oficial do Império Romano. Segundo a tradição, foi São Frumêncio quem evangelizou o reino de Aksum, sendo posteriormente consagrado bispo por Atanásio de Alexandria. Mas as conexões da Etiópia com a tradição bíblica são muito mais antigas. A própria Bíblia menciona a Etiópia repetidamente. O livro de Atos narra a conversão de um eunuco etíope, oficial da rainha Candace, que voltava de uma adoração em Jerusalém. As tradições etíopes falam de conexões ainda mais profundas, incluindo a famosa história do rei Salomão e da rainha de Sabá. Essa antiguidade deu à Igreja etíope uma independência notável. Embora mantivesse laços com o Patriarcado de Alexandria, seu isolamento geográfico, protegido por montanhas formidáveis, permitiu que desenvolvesse tradições únicas. Quando os debates teológicos dividiam o resto do cristianismo, a Etiópia frequentemente seguia seu próprio caminho. O cânon bíblico etíope é significativamente mais amplo que o ocidental. Inclui não apenas o livro de Enoque, mas também o livro dos Jubileus, obras que outras tradições cristãs rejeitaram ou ignoraram. Para a Igreja etíope, esses não são textos apócrifos ou secundários. São escrituras sagradas, tão inspiradas quanto o Gênesis ou os Evangelhos. Por que a Etiópia manteve o que outros rejeitaram? Várias razões convergem. Primeiro, o isolamento. As montanhas etíopes criaram uma barreira natural contra as influências externas. Os concílios que definiram o cânon em outras partes do mundo cristão não tinham autoridade direta sobre a Etiópia. As decisões tomadas em Niceia, Constantinopla ou Roma chegavam filtradas, quando chegavam. Segundo, a antiguidade de sua tradição. Quando o cristianismo chegou à Etiópia, o livro de Enoque ainda era amplamente respeitado. A Igreja etíope herdou uma coleção de textos sagrados anterior aos debates que eventualmente o excluiriam em outras partes. Terceiro, a conexão com tradições judaicas antigas. A Etiópia manteve práticas que outras igrejas abandonaram. A circuncisão, as leis dietéticas, a observância do sábado junto com o domingo. Essa orientação mais próxima ao judaísmo original do cristianismo favoreceu a preservação de textos como Enoque, que tinha raízes profundamente judaicas. O livro de Enoque, que conhecemos hoje, existe completo unicamente em ge'ez, o idioma litúrgico etíope. Embora fragmentos arameus e gregos tenham sido descobertos, nenhuma outra tradição preservou o texto íntegro. Sem a Etiópia, teríamos apenas pedaços dispersos de uma obra que um dia foi reverenciada em todo o mundo mediterrâneo. Os manuscritos etíopes mais antigos que possuímos datam de aproximadamente do século XV. Mas a tradução para o ge'ez provavelmente ocorreu muito antes, possivelmente no século IV ou V, quando o cristianismo se estabelecia na região. Isso significa que, por mais de 1000 anos, gerações de escribas etíopes copiaram fielmente o texto, preservando-o para a posteridade. A prática litúrgica etíope incorpora leituras do livro de Enoque. Não é um texto guardado em arquivos esquecidos. É palavra viva, proclamada em igrejas, estudada por sacerdotes, conhecida pelos fiéis. Essa continuidade de uso garantiu sua sobrevivência de maneiras que o simples armazenamento em bibliotecas não conseguiria. Os mosteiros etíopes, alguns talhados na rocha de montanhas inacessíveis, funcionaram como verdadeiras fortalezas do conhecimento. Em lugares como Lalibela, com suas famosas igrejas escavadas na pedra, ou nas ilhas do Lago Tana, manuscritos sagrados foram preservados por séculos de invasões, guerras e mudanças políticas. Se este percurso sobre o livro de Enoque e a extraordinária tradição etíope está desafiando o que você acreditava saber, imagine tudo o que ainda falta descobrir. Este canal existe para explorar as verdades esquecidas da história religiosa, para honrar tradições que o mundo tem ignorado, para buscar conhecimento genuíno sobre as escrituras sagradas. Junte-se a essa comunidade de exploradores clicando no botão de inscrição. Não te prometemos respostas fáceis, mas sim uma jornada honesta, rumo a verdades que merecem ser conhecidas. Agora, vamos continuar desvendando
Por que esse texto foi preservado em um lugar e rejeitado em outros? O conteúdo do livro de Enoque explica tanto sua fascinação original, quanto seu eventual rejeite no Ocidente. O que esse texto revela desafia suposições fundamentais e expande dramaticamente a narrativa bíblica que conhecemos. A seção conhecida como o Livro dos Vigilantes apresenta uma expansão radical da breve e misteriosa passagem em Gênesis, capítulo 6, onde se menciona que os filhos de Deus tomaram esposas entre as filhas dos homens. Onde a Bíblia canônica oferece apenas alguns versículos enigmáticos, Enoque desenvolve uma narrativa completa e perturbadora. Segundo o texto etíope preservado, 200 anjos celestiais, chamados vigilantes porque sua função era observar e proteger, desceram ao Monte Hermon. Fizeram um pacto mútuo, jurando uns aos outros que completariam sua transgressão. Tomaram esposas humanas e geraram gigantes que trouxeram destruição à terra. Mas o verdadeiramente revolucionário não é apenas essa história de transgressão sexual cósmica. É o conhecimento que esses anjos transmitiram. O texto detalha especificamente o que ensinaram: metalurgia para fabricar armas de guerra, cosméticos e técnicas de embelezamento, astrologia e leitura dos céus, encantamentos e corte de raízes, conhecimento de plantas e suas propriedades. Essa narrativa oferece uma explicação alternativa da origem do mal e do avanço tecnológico humano. Não foi simplesmente a desobediência no Éden que corrompeu a humanidade. Foi também a transmissão prematura de conhecimento celestial. A tecnologia, as artes mágicas, até mesmo os cosméticos, têm, segundo Enoque, uma origem angelical caída. As implicações teológicas são enormes. Se o próprio conhecimento pode ser perigoso, se há coisas que os humanos não deveriam saber, então o controle da informação se torna uma questão espiritual. Não é difícil ver por que autoridades religiosas posteriores poderiam achar isso problemático ou conveniente, dependendo de sua perspectiva. As sessões de viagens celestiais descrevem Enoque sendo levado através dos diferentes céus. Ele vê as prisões onde os anjos transgressores esperam o juízo eterno. Contempla os depósitos dos ventos, das neves, das chuvas. Observa os movimentos do Sol e da Lua através de portas celestiais. O conhecimento astronômico no livro de Enoque é notavelmente detalhado. O texto apresenta um calendário solar de 364 dias, dividido em 4 estações perfeitamente iguais de 91 dias cada uma. Este calendário difere do lunar que posteriormente dominou no judaísmo rabínico, e alguns especialistas propõem que conflitos calendáricos reais se refletem nessas diferenças textuais. As parábolas de Enoque, uma seção particularmente significativa, introduzem a figura do Filho do Homem, com características claramente messiânicas. Esse ser preexiste à criação. Foi escolhido e ocultado diante da presença do Senhor dos Espíritos, antes que o sol e as estrelas fossem formados. Ele se sentará em um trono de glória para julgar reis e poderosos. A conexão com as descrições de Jesus nos evangelhos é inegável. Quando Jesus usava o título Filho do Homem, seus ouvintes judeus do primeiro século provavelmente tinham em mente essas tradições enóquicas. O título não era uma expressão humilde, mas uma reivindicação de identidade cósmica extraordinária. O texto também contém profecias sobre o juízo final que são dramaticamente detalhadas. Os ricos que oprimiram os pobres serão despojados. Os reis que abusaram de seu poder serão humilhados. Os justos que sofreram serão vindicados. Essa mensagem de inversão escatológica tinha implicações sociais revolucionárias. Quando o cristianismo se tornou a religião do império, quando bispos aconselhavam imperadores e a igreja acumulava riquezas e poder, era conveniente um texto que prometia juízo divino contra os poderosos da terra? A pergunta se responde sozinha. A Etiópia, isolada dessas dinâmicas de poder ocidental, não tinha as mesmas razões para suprimir o texto. Sua igreja nunca se tornou uma instituição imperial ao estilo romano ou bizantino. Seus reis eram devotos, mas a relação entre poder secular e eclesiástico tomou formas diferentes. Para compreender a importância do livro de Enoque preservado pela Etiópia, precisamos examinar conceitos fundamentais que frequentemente são mal interpretados ou desconhecidos. O primeiro conceito crucial é o de cânon bíblico.
Muitos crentes assumem que a Bíblia sempre existiu em sua forma atual, que seus limites foram óbvios desde o princípio. A realidade histórica é bem diferente. O cânon foi se formando gradualmente ao longo de séculos, e diferentes comunidades cristãs chegaram a conclusões distintas sobre quais livros incluir. A Igreja Etíope tem um cânon de 81 livros, significativamente mais amplo que os 66 do protestantismo ou os 73 do catolicismo. Isso não representa uma adição tardia de textos duvidosos. Representa a preservação de uma tradição mais antiga, anterior aos processos de exclusão que outras igrejas experimentaram. Entender isso transforma nossa perspectiva. A pergunta não é por que a Etiópia adicionou livros, mas por que outras tradições os removeram. O livro de Enoque não foi inventado pelos etíopes. Foi herdado da igreja primitiva e simplesmente nunca foi removido. O segundo conceito fundamental é o do ge'ez, como idioma sagrado. O ge'ez deixou de ser língua falada há séculos, mas permanece como o idioma litúrgico da igreja etíope, similar ao latim no catolicismo tradicional ou ao eslavo eclesiástico na ortodoxia russa. Essa preservação linguística teve consequências cruciais para a sobrevivência do livro de Enoque. Os textos em ge'ez foram copiados e recopiados por monges dedicados ao longo dos séculos. A sacralidade do idioma protegeu os manuscritos de alterações casuais. O que se preservou não é uma tradução moderna, mas uma transmissão textual de antiguidade notável. O terceiro conceito que merece atenção é o de tradição viva versus texto morto. No Ocidente, o livro de Enoque se tornou uma curiosidade acadêmica quando foi redescoberto. Na Etiópia, nunca deixou de ser escritura funcional, lida em liturgias, estudada em seminários, conhecida pelos fiéis. Essa diferença é significativa. Um texto que vive em uma comunidade de fé experimenta um tipo de preservação diferente daquele que simplesmente é armazenado em bibliotecas. A comunidade desenvolve interpretações, resolve ambiguidades, mantém contextos de leitura. Quando os acadêmicos europeus finalmente acessaram o livro de Enoque, os sacerdotes etíopes já o interpretavam há séculos. O quarto conceito-chave é a relação entre judaísmo e cristianismo primitivo que o livro de Enoque ilumina. A igreja etíope mantém práticas que outras tradições cristãs abandonaram precocemente. Circuncisão, distinções alimentares, observância do sábado, além do domingo. Essas práticas refletem um cristianismo mais próximo de suas raízes judaicas. Um cristianismo que não experimentou a ruptura radical com o judaísmo que caracterizou o desenvolvimento ocidental da fé. O livro de Enoque, profundamente judaico em sua origem, encaixa-se naturalmente nessa tradição. Os fragmentos arameus de Enoque encontrados em Qumran demonstram que o texto era central para comunidades judaicas do período do Segundo Templo. A preservação etíope continuou essa veneração, enquanto o judaísmo rabínico e o cristianismo ocidental eventualmente o marginalizaram por razões diferentes. Acabamos de ver como conceitos fundamentais como o cânon bíblico, o idioma sagrado e a tradição viva explicam a preservação única do livro de Enoque na Etiópia. Mas me pergunto, qual dessas revelações te surpreendeu mais? Você sabia que existiam Bíblias com mais livros do que a que você conhece? Conhecia a extraordinária tradição cristã da Etiópia? Compartilha nos comentários. Adoro ler as reflexões de vocês. E quem sabe, talvez seu comentário inspire o próximo tema que exploraremos juntos. Agora, vamos aprofundar ainda mais nessa história fascinante. Para apreciar plenamente como e por que a Etiópia preservou o livro de Enoque, precisamos mergulhar no contexto extraordinário dessa civilização única. A Etiópia não é um país africano qualquer. É uma das civilizações mais antigas do mundo, com uma história documentada que remonta a mais de 3.000 anos. O reino de Aksum, precursor do Estado etíope moderno, foi uma das grandes potências do mundo antigo, rival de Roma e da Pérsia em influência comercial. As tradições etíopes reivindicam uma conexão direta com o Israel bíblico, através da famosa história do rei Salomão e da rainha de Sabá. Segundo o Quebra-Nagast, o livro da Glória dos Reis, texto nacional etíope, a rainha visitou Salomão em Jerusalém e concebeu um filho, Menelik I, que posteriormente fundaria a dinastia salomônica da Etiópia. Mais extraordinário ainda, a tradição afirma que Menelik trouxe a Arca da Aliança para a Etiópia,
onde, segundo os crentes, permanece até hoje, guardada em uma capela especial em Aksum. Embora os acadêmicos debatam a historicidade dessas afirmações, sua importância para a identidade etíope é inegável. Essa conexão reivindicada com Israel explica muito sobre a religiosidade etíope. A Igreja Ortodoxa etíope não se vê como uma tradição derivada ou secundária. Ela se considera herdeira direta das promessas divinas, conectada com a história sagrada desde suas origens mais remotas. O cristianismo que chegou à Etiópia no século IV encontrou terreno fértil em uma cultura que já reverenciava as tradições israelitas. A conversão não foi uma ruptura, mas uma continuação. Os etíopes já conheciam o Deus de Abraão. Agora aceitavam seu Messias. Essa continuidade explica a preservação de textos e práticas que outras tradições cristãs abandonaram. A circuncisão no 8º dia, as restrições alimentares similares ao kashrut judaico, a centralidade da arca na devoção, tudo isso reflete um cristianismo que nunca rompeu completamente com suas raízes veterotestamentárias. O livro de Enoque encaixava-se perfeitamente nessa tradição. Seu protagonista era um patriarca antediluviano, anterior a Abraão, conectado com as origens mais primordiais da história sagrada. Suas revelações sobre os céus, os anjos e o juízo complementavam a narrativa bíblica de maneiras que os etíopes achavam naturais e edificantes. Teve seu papel fundamental. As montanhas da Etiópia, com picos que superam os 4.000 metros de altura, forjaram um isolamento natural. As invasões que devastaram outras regiões cristãs, desde as conquistas islâmicas até as cruzadas, impactaram a Etiópia de forma singular. O país manteve sua independência cristã por séculos a fio, enquanto outros reinos desmoronavam. Esse isolamento teve consequências textuais diretas. Os debates que balizaram a ortodoxia em Constantinopla ou Roma chegavam à Etiópia de forma filtrada e tardia. As decisões sobre quais livros eram canônicos e quais deveriam ser rejeitados não tinham a mesma força vinculante. A Etiópia pôde, assim, preservar sua tradição ancestral sem as pressões externas para se conformar. Os mosteiros etíopes desenvolveram uma cultura de preservação manuscrita extraordinária. Em locais de difícil acesso, quase inexpugnáveis, comunidades de monges dedicavam suas vidas à meticulosa cópia de textos sagrados. Essa tradição escriba assegurou a sobrevivência de obras que, de outra forma, teriam se perdido para sempre. A estética dos manuscritos etíopes é singular e inconfundível. Pergaminhos de pele de cabra, escrita geés peculiar, ilustrações coloridas que seguiam convenções artísticas próprias. Esses manuscritos não eram meros livros. Eram objetos sagrados, tratados com a mais profunda reverência, preservados com zelo quase religioso. Quando exploradores europeus pisaram em terras etíopes nos séculos XVIII e XIX, depararam-se com um mundo cristão radicalmente distinto daquele que lhes era familiar. Práticas que lhes pareciam judaicas, textos que julgavam perdidos, liturgias irreconhecíveis. O livro de Enoque foi parte dessa descoberta assombrosa. A história do livro de Enoque pode ser narrada como uma crônica de divergências, caminhos que se separam, tradições que evoluem de maneira distinta, destinos textuais que se bifurcam. Nos primeiros séculos do cristianismo, o livro de Enoque era amplamente conhecido e respeitado. Os fragmentos encontrados em Qumran demonstram sua importância em comunidades judaicas do período do Segundo Templo. A citação explícita na Epístola de Judas mostra que os primeiros cristãos o consideravam profético. Os padres da Igreja do século II e III o citaram frequentemente. Tertuliano o defendeu vigorosamente. Irineu e Clemente de Alexandria o trataram com respeito. Nesse período, não havia uma distinção clara entre aqueles que preservariam o texto e aqueles que o perderiam. O ponto de inflexão veio com a institucionalização do cristianismo no século IV, quando Constantino legalizou a fé e seus sucessores a converteram em religião oficial. Surgiu a necessidade de definir a ortodoxia. Quais livros eram realmente sagrados? Quais deveriam ser lidos nas igrejas? Quais deveriam ser rejeitados? Os concílios que abordaram essas questões
não incluíram o livro de Enoque no cânon emergente. As razões foram múltiplas: sua cosmologia elaborada, sua associação com grupos considerados heréticos, seu modelo de revelação direta que complicava a autoridade eclesiástica. Gradualmente, o texto foi marginalizado no Ocidente. Mas na Etiópia, esse processo simplesmente não ocorreu. O cristianismo etíope havia se estabelecido antes que os concílios ocidentais definissem suas exclusões. A igreja etíope não estava presente nessas deliberações, nem se sentia obrigada por suas conclusões. Durante os séculos medievais, as trajetórias divergiram dramaticamente. Na Europa, as cópias do livro de Enoque desapareceram. As referências tornaram-se hostis ou confusas. O texto transformou-se em um rumor, algo que supostamente havia existido, mas que ninguém podia consultar. Na Etiópia, por outro lado, o livro continuava sendo copiado, lido, estudado. Gerações de monges em mosteiros remotos preservaram o texto com a mesma fidelidade com que preservavam os evangelhos. Para eles, não havia diferença. Tudo era a palavra sagrada. A redescoberta ocidental começou no século XVIII. O explorador escocês James Bruce, após anos de viagens pela Etiópia, trouxe para a Europa vários manuscritos de ex do livro de Enoque. Pela primeira vez em mais de 1000 anos, eruditos ocidentais puderam ler o texto completo. O impacto foi considerável. Os acadêmicos reconheceram imediatamente a importância do texto para entender o judaísmo intertestamentário e as origens do cristianismo. As traduções se multiplicaram. O livro de Enoque deixou de ser lenda para se tornar um documento acessível. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947, proporcionou uma confirmação dramática. Os fragmentos aramaicos e hebraicos encontrados nas cavernas de Qumran demonstraram que o texto etíope não era uma invenção medieval. Era uma tradução fiel de um original genuinamente antigo. Hoje, o livro de Enoque ocupa um lugar único. Não é canônico para a maioria das igrejas cristãs, mas é reconhecido como um documento histórico inestimável. Para os cristãos etíopes, continua sendo escritura sagrada. Para os acadêmicos, é uma fonte essencial. Para os buscadores espirituais, é um texto fascinante. A ironia é notável. Um livro que o Ocidente abandonou foi preservado por uma tradição que o Ocidente frequentemente ignora. O conhecimento sobreviveu precisamente onde menos se esperava, nas montanhas de um país africano que o mundo cristão ocidental raramente considera. A história do livro de Enoque envolve não apenas preservação, mas também transformação. Entender como o texto foi alterado, interpretado e, por vezes, distorcido, nos ajuda a apreciar o que a Etiópia realmente preservou. O primeiro nível de transformação foi linguístico. O livro de Enoque foi composto originalmente em aramaico, com possíveis seções em hebraico. Foi traduzido para o grego em algum momento da antiguidade. Do grego, foi traduzido para o ge'ez etíope. Cada tradução implicou decisões interpretativas que afetaram o significado. Os fragmentos aramaicos de Qumran nos permitem, em alguns casos, comparar a versão etíope com o original. As diferenças são geralmente menores, o que testemunha a fidelidade da transmissão textual. Mas existem variantes que os especialistas continuam debatendo. O segundo nível de transformação foi editorial. O livro de Enoque que conhecemos não é uma obra unitária, mas uma compilação de escritos diversos compostos em diferentes épocas. O livro astronômico pode ser o mais antigo. As parábolas podem ser as mais tardias. Quem decidiu combiná-los? Existiam outras seções que não sobreviveram? As evidências sugerem que a compilação já existia em forma similar à atual quando foi traduzida para o grego e depois para o ge'ez. Os etíopes herdaram uma antologia já formada, mas os processos de formação permanecem parcialmente obscuros. O terceiro nível de transformação foi interpretativo. Cada comunidade que leu o livro de Enoque o interpretou segundo suas próprias preocupações e contextos. Os judeus do Segundo Templo o liam de uma maneira, os primeiros cristãos de outra, os gnósticos de outra ainda. Os etíopes desenvolveram suas próprias tradições de interpretação ao longo de séculos. Quando o texto foi redescoberto pelo Ocidente, essas camadas interpretativas se multiplicaram. Os primeiros tradutores europeus trouxeram seus próprios pressupostos.
Os acadêmicos do século XIX o leram através de lentes evolucionistas ou comparativistas. Os teólogos o avaliaram segundo critérios confessionais. Hoje, novas distorções ameaçam. Em certos círculos populares, o livro de Enoque é apresentado como o livro que a Igreja não quer que você leia, como se revelasse segredos conspiratórios. Os anjos vigilantes são interpretados como extraterrestres. O conhecimento proibido é associado à tecnologia avançada perdida. Essas leituras modernas, embora compreensíveis dado o linguajar dramático do texto, ignoram completamente o contexto original. Os autores e leitores antigos do livro de Enoque não pensavam em alienígenas nem em civilizações perdidas. Pensavam em pecado cósmico, em juízo divino, na explicação do mal no mundo. Outro tipo de distorção provém da apropriação religiosa seletiva. Alguns grupos citam o livro de Enoque quando convém a seus argumentos, mas ignoram as partes que contradizem suas posições. O texto se converte em uma pedreira de citações descontextualizadas, em vez de ser lido como uma obra coerente com sua própria lógica interna. A tradição etíope oferece um corretivo valioso. Por mais de 15 séculos, a Igreja etíope tem lido o livro de Enoque como escritura sagrada, desenvolvendo interpretações consistentes e contextualizadas. Esse conhecimento acumulado merece respeito e atenção, embora os ocidentais raramente o consultem. Recuperar o significado original do texto requer humildade e esforço. Devemos reconhecer que somos leitores tardios, separados do contexto de composição por milênios. As comunidades que preservaram o texto possuem conhecimentos que o acadêmico novato carece. Também devemos distinguir entre o texto em si e as interpretações que lhe foram sobrepostas. O livro de Enoque é um documento antigo com sua própria integridade. As leituras modernas, sejam acadêmicas, devocionais ou sensacionalistas, são acréscimos que não devem ser confundidos com o original. A preservação etíope nos oferece o texto mais completo e melhor transmitido. Mas mesmo este texto é uma tradução de uma tradução, uma compilação cuja formação não compreendemos completamente. A humildade diante dessas limitações é apropriada e necessária. As evidências que apoiam a autenticidade e antiguidade do livro de Enoque preservado pela Etiópia são substanciais e múltiplas. A evidência mais importante provém dos manuscritos do Mar Morto. Entre os milhares de fragmentos descobertos nas cavernas próximas a Qumran, foram identificados inúmeros manuscritos do livro de Enoque escritos em aramaico. Esses fragmentos datam aproximadamente do século II a.C. até o primeiro século da nossa era. Sua existência demonstra que o livro de Enoque circulava amplamente em comunidades judaicas séculos antes do cristianismo. Significativamente, os fragmentos de Qumran correspondem a todas as seções do livro de Enoque, exceto as parábolas. Essa ausência gerou debate. Alguns especialistas propõem que as parábolas são de composição mais tardia, possivelmente contemporâneas com o cristianismo primitivo. Outros argumentam que sua ausência pode ser coincidência ou reflexo de preferências particulares da comunidade de Qumran. A comparação entre os fragmentos aramaicos e a versão etíope demonstra uma transmissão textual notavelmente fiel. As diferenças são menores, consistentes com os tipos de variação que esperaríamos em qualquer tradição manuscrita. A versão etíope preservou genuinamente o texto antigo, não o inventou nem o alterou significativamente. A segunda linha de evidência provém do Novo Testamento. A Epístola de Judas, versículos 14 e 15, cita diretamente o livro de Enoque, tratando-o como profecia autêntica. Essa citação demonstra que o texto era conhecido e respeitado pelos primeiros cristãos. Além dessa citação explícita, especialistas identificaram inúmeras alusões ao livro de Enoque em outros textos neotestamentários. A linguagem do Filho do Homem nos Evangelhos, as referências a anjos que pecaram em 2 de Pedro, elementos da visão celestial no Apocalipse, todos mostram influência enóquica. A terceira evidência são os escritos patrísticos. Os padres da Igreja dos primeiros séculos citaram e discutiram o livro de Enoque extensivamente. Tertuliano o defendeu. Irineu o citou. Clemente de Alexandria o utilizou. Essas referências demonstram a ampla circulação e o respeito que o texto gozava antes de sua marginalização.
Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, embora tenha rejeitado o livro, testemunha sua existência e conhecimento em sua época. Mesmo as rejeições são evidência de que o texto era conhecido e discutido. A quarta linha de evidência é a própria tradição manuscrita etíope. Os manuscritos GEs mais antigos que possuímos datam do século XV, mas a tradução provavelmente ocorreu mais de 1000 anos antes. A consistência entre manuscritos de diferentes séculos e regiões demonstra uma transmissão cuidadosa e controlada. A Igreja etíope desenvolveu práticas escribas meticulosas. Os monges que copiavam textos sagrados o faziam como ato devocional, com reverência e atenção. Os erros eram corrigidos, as variantes identificadas, a integridade textual protegida. Finalmente, as evidências internas do próprio texto apoiam sua antiguidade. A linguagem, os conceitos teológicos, as preocupações refletidas, tudo é consistente com o período do Segundo Templo judaico. O livro de Enoque não parece uma invenção medieval. Ele soa como um produto de sua época histórica real. As áreas de incerteza permanecem. Não conhecemos a identidade dos autores originais. As circunstâncias exatas de composição de cada seção são debatidas. Os processos que combinaram diferentes escritos na coleção que conhecemos não estão completamente claros. Percorremos um caminho repleto de evidências fascinantes sobre o livro de Enoque e sua preservação na Etiópia. Mas agora, eu quero saber de você. De onde você nos assiste? De qual cidade ou país você nos acompanha nesta jornada, em busca de conhecimento sobre os textos esquecidos da tradição bíblica? Deixe sua localização nos comentários. É fascinante constatar como pessoas de todos os cantos do globo buscam as mesmas respostas para os mistérios das escrituras ancestrais. E agora, sem mais delongas, vamos mergulhar em um dos capítulos mais reveladores desta história. Compreender por que o livro de Enoque sobreviveu na Etiópia, mas foi marginalizado no Ocidente, requer examinar as dinâmicas de poder que operavam em diferentes contextos. O cristianismo ocidental experimentou uma transformação radical no século IV. De religião perseguida, passou a ser fé imperial. Os imperadores romanos, começando com Constantino, envolveram-se diretamente em assuntos eclesiásticos. A unidade doutrinária tornou-se um interesse de Estado. Nesse contexto, definir o cânon bíblico não era apenas uma questão teológica, era uma questão política. Um império precisava de uma religião unificada com textos claramente definidos. A diversidade de escrituras que havia caracterizado o cristianismo primitivo tornou-se problemática. Os concílios que estabeleceram o cânon operaram sob essas pressões. Não foram reuniões de santos desinteressados buscando puramente a verdade divina. Foram também eventos políticos onde diferentes facções lutavam por influência, onde a vontade imperial pesava, onde considerações práticas afetavam as decisões. O livro de Enoque apresentava vários problemas para esse projeto de unificação. Sua cosmologia elaborada não se encaixava facilmente nos marcos que estavam sendo padronizados. Seu modelo de revelação direta ameaçava a autoridade eclesiástica emergente. Sua associação com grupos considerados heréticos o contaminava por extensão. Os bispos do século IV estavam construindo instituições que perduram até hoje. A autoridade episcopal, a sucessão apostólica, o magistério da Igreja, tudo exigia que a revelação fluísse através de canais oficiais. Um texto que mostrava um patriarca antediluviano recebendo segredos celestiais sem intermediários institucionais ameaçava esse monopólio. As críticas sociais implícitas no livro de Enoque também eram problemáticas. Suas denúncias contra os ricos e poderosos, suas promessas de que reis e príncipes seriam humilhados no juízo, ressoavam de forma incômoda quando a Igreja se aliava ao poder imperial. A Etiópia experimentou dinâmicas muito diferentes. Sua Igreja nunca se tornou uma instituição imperial no estilo romano. A relação entre poder religioso e secular tomou formas distintas. Os imperadores etíopes eram devotos, mas a Igreja mantinha uma independência considerável. O isolamento geográfico significava que as decisões tomadas em concílios distantes não tinham força coercitiva. A Etiópia não recebia ordens de Constantinopla nem de Roma sobre quais livros deveriam ser incluídos em sua Bíblia. Podia manter sua tradição herdada sem pressões de conformidade. A estrutura eclesiástica etíope também era diferente.
Os mosteiros desempenhavam um papel central, e esses mosteiros frequentemente estavam em locais remotos, afastados de centros de poder. A preservação manuscrita dependia de comunidades monásticas que valorizavam sua tradição particular. É importante evitar a simplificação excessiva. Não houve uma conspiração centralizada para eliminar o livro de Enoque. O processo foi gradual, resultado de muitas decisões individuais tomadas em diferentes contextos. Alguns líderes eclesiásticos genuinamente acreditavam estar protegendo a fé ao marginalizar textos que consideravam problemáticos. Tampouco devemos idealizar a tradição etíope como se estivesse livre de suas próprias dinâmicas de poder. A Igreja etíope tem sua própria história de conflitos internos, de ortodoxias impostas, de textos favorecidos e marginalizados. Nenhuma instituição humana está isenta dessas realidades. O que podemos afirmar é que as circunstâncias históricas particulares da Etiópia permitiram a preservação de um texto que outros contextos marginalizaram. Os interesses que levaram à exclusão do livro de Enoque no Ocidente simplesmente não operavam da mesma maneira nas terras altas etíopes. A lição mais ampla é que a formação do cânon bíblico foi um processo humano, marcado pelas circunstâncias de seu tempo. Isso não significa que o cânon resultante seja ilegítimo. Significa que devemos entendê-lo em contexto, reconhecendo que outras possibilidades existiam e que textos valiosos ficaram de fora em algumas tradições, enquanto sobreviveram em outras. Examinemos diretamente o conteúdo do livro de Enoque, tal como a tradição etíope o preservou, baseando-nos nas fontes primárias disponíveis. O texto começa com palavras solenes que estabelecem sua natureza profética. Enoque é apresentado como um homem justo cujos olhos foram abertos por Deus, que viu a visão do santo nos céus que os anjos lhe mostraram. O que se segue são revelações destinadas não para sua geração, mas para gerações futuras. O livro dos vigilantes narra a transgressão dos anjos celestiais. O texto nomeia os líderes dos 200 que desceram: Semiasa, que os guiou; Azazel, que ensinou as artes proibidas, e outros cujos nomes preservam ressonâncias de antigas tradições angelológicas. A descrição dos conhecimentos transmitidos é específica. As fontes preservam que Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e lhes mostrou os metais e a arte de trabalhá-los, e braceletes e ornamentos, e o uso do antimônio, e o embelezamento das pálpebras, e toda sorte de pedras preciosas e tinturas. Outros anjos ensinaram encantamentos e o corte de raízes. Outros revelaram as estrelas. Outros, o curso da lua. O conhecimento assim transmitido abrangia tanto tecnologia quanto magia, tanto astronomia quanto artes ocultas. As viagens celestiais de Enoque descrevem seus percursos por diferentes regiões cósmicas guiado por anjos. Ele vê o lugar onde os céus se completam. Contempla os depósitos de todos os ventos. Observa a pedra angular da terra e os 4 ventos que sustentam a terra e o firmamento do céu. As descrições geográficas misturam o reconhecível com o mítico. Montanhas de fogo. Rios de fogo que desembocam no grande mar ocidental. 7 montanhas de pedras preciosas. A árvore da vida, que será dado aos justos. As parábolas trazem visões do julgamento e do eleito, ou filho do homem. As fontes descrevem essa figura com palavras extraordinárias. Sua cabeça era branca como a lã, e com ele havia outro, cujo semblante tinha a aparência de um homem, e seu rosto estava repleto de graça, como o de um dos santos anjos. Esse filho do homem existia antes da criação do sol e dos luminares, antes mesmo que as estrelas do céu fossem forjadas. Seu nome foi proferido diante do Senhor dos Espíritos antes da própria criação. Ele será a luz dos gentios e a esperança dos que padecem. O julgamento descrito é dramático. Reis e poderosos serão entregues aos anjos para seu castigo. Implorarão por misericórdia, mas não a encontrarão. Os justos que foram oprimidos serão exaltados. As inversões escatológicas são completas e definitivas. O livro astronômico apresenta o calendário solar e os movimentos celestiais com detalhes notáveis. As fontes descrevem os portais por onde o sol nasce e se põe, os dias e as noites, as estações do ano.
O calendário de 364 dias é apresentado como uma revelação divina da ordem cósmica. A Epístola de Enoque contém exortações aos justos e advertências aos pecadores. Suas promessas são consoladoras para os fiéis. Não temam, almas justas, pois anjos mantêm registro de seus sofrimentos. Sua esperança não será vã. Seus lamentos serão ouvidos. As advertências aos pecadores são severas. Ai de vocês que consomem o suor dos justos. Ai de vocês que bebem água de cada fonte. Suas riquezas lhes serão tomadas. Seus prazeres se converterão em tormento. O consenso acadêmico reconhece o livro de Enoque como um documento inestimável para a compreensão do judaísmo do Segundo Templo. As pesquisas continuam a revelar suas conexões com o Novo Testamento, com a literatura apocalíptica, com as esperanças messiânicas daquela época. Após examinarmos as evidências sobre o livro de Enoque e sua extraordinária preservação na Etiópia, surge a pergunta crucial: como integramos esse conhecimento em nossa compreensão da fé e da história? A primeira reconciliação necessária se dá entre as diferentes tradições cristãs. O fato de a Igreja Etíope considerar o livro de Enoque como escritura sagrada, enquanto outras tradições não o fazem, representa uma diversidade real que devemos aceitar, não tentar resolver artificialmente. O cristianismo nunca foi monolítico. Desde suas origens, diferentes comunidades mantiveram práticas distintas, ênfases variadas, coleções diversas de textos sagrados. A Igreja Ortodoxa Etíope é uma tradição legítima e milenar, herdeira dos primeiros séculos da fé. Sua perspectiva merece respeito, não condescendência. Para quem pertence a tradições que não consideram Enoque canônico, isso não significa que deva adotá-lo como escritura, mas significa, sim, reconhecer que irmãos na fé o veneraram por séculos. A humildade diante dessa diversidade é apropriada. A segunda reconciliação é entre fé e conhecimento histórico. Alguns crentes se sentem ameaçados ao descobrir que o cânon bíblico foi formado por processos históricos, que houve debates, que outras possibilidades existiam. Temem que isso mine a autoridade das Escrituras. Mas essa tensão é desnecessária. Reconhecer que Deus agiu através de processos humanos não nega a providência divina. A inspiração pode operar através de concílios, decisões, tradições comunitárias. A história humana e a ação divina não são mutuamente excludentes. O que esse reconhecimento faz, sim, é nos convidar à humildade. Se as decisões sobre o cânon foram humanas, estão sujeitas a limitações humanas. Podemos agradecer o cânon recebido, ao mesmo tempo em que reconhecemos que textos valiosos ficaram de fora em algumas tradições. A terceira reconciliação é entre o texto antigo e as apropriações modernas. O livro de Enoque tem sido usado para apoiar teorias de antigos astronautas, conspirações eclesiásticas, visões New Age da espiritualidade. Essas leituras, embora populares, frequentemente distorcem o significado original. Resgatar o livro de Enoque exige lê-lo em seu contexto. Era a literatura religiosa judaica do período intertestamentário. Seus autores e leitores acreditavam em anjos, em julgamento divino, em revelação profética. Não pensavam em extraterrestres nem em tecnologia perdida. Isso não significa que o texto careça de relevância contemporânea. Seus temas de justiça, de esperança em meio ao sofrimento, de responsabilidade cósmica, ressoam com preocupações perenes, mas precisamos distinguir entre o que o texto diz e o que queremos que ele diga. A quarta reconciliação é entre curiosidade espiritual e compromisso comunitário. O livro de Enoque fascina muitos buscadores independentes que o leem fora das tradições estabelecidas. Essa busca individual é legítima, mas possui limitações. As comunidades que preservaram e leram o texto por séculos possuem conhecimentos que o leitor solitário desconhece. A tradição etíope de interpretação, desenvolvida ao longo de mais de 15 séculos, oferece perspectivas que nenhum indivíduo moderno poderia gerar sozinho. Isso não significa que devamos nos converter ao cristianismo etíope para ler Enoque legitimamente, mas significa, sim, levar a sério as vozes daqueles que viveram com esse texto por gerações. A humildade diante da tradição complementa, não contradiz, a busca pessoal. A quinta reconciliação é entre o perdido e o preservado.
O livro de Enoque nos lembra que o cristianismo é mais vasto do que frequentemente imaginamos. Houve textos venerados que foram marginalizados. Houve tradições vibrantes que foram esquecidas. Houve vozes que foram silenciadas. Essa perda é real e lamentável. Mas também houve preservação. A Etiópia guardou o que outros perderam. Os manuscritos sobreviveram. O conhecimento não desapareceu completamente. O que foi perdido pode ser, ao menos parcialmente, recuperado. O livro de Enoque representa essa possibilidade de recuperação. Um texto que foi quase apagado da memória ocidental está agora disponível para quem quiser lê-lo. Os segredos guardados por séculos podem ser conhecidos. A verdade esquecida pode ser lembrada. Percorremos juntos um caminho extraordinário através do tempo e do espaço. Das comunidades judaicas do Segundo Templo aos monastérios nas montanhas etíopes. Dos concílios que definiram o cânon ao momento assombroso em que o mundo ocidental redescobriu o que havia perdido. O livro de Enoque não é simplesmente um texto antigo de interesse arqueológico. É testemunho vivo de uma tradição espiritual que o mundo frequentemente ignora. É prova de que o cristianismo é mais diverso, mais antigo, mais rico do que muitos imaginam. O que a Etiópia preservou não foi apenas um manuscrito. Foi uma visão do cosmos, uma compreensão das origens do mal, uma esperança no julgamento divino, uma conexão com revelações que os primeiros crentes consideravam sagradas. Por mais de 15 séculos, enquanto o Ocidente esquecia, monges etíopes em monastérios de pedra esculpida copiavam fielmente as palavras de Enoque. Geração após geração, as visões dos anjos caídos, as jornadas pelos céus, as profecias do Filho do Homem foram transmitidas. Essa preservação não foi um acidente, foi um ato de fé. Os etíopes acreditaram que guardavam uma palavra sagrada e agiram em conformidade. Sua devoção salvou para a humanidade um tesouro que de outro modo teria se perdido para sempre. A ironia histórica é profunda. O mundo cristão ocidental, que se considerava o centro da civilização, perdeu um texto que uma tradição frequentemente marginalizada como africana ou periférica manteve vivo. Aqueles que se acreditavam os principais herdeiros da fé acabaram por ter uma herança incompleta. Mas essa não é uma história de vergonha, e sim de gratidão. Graças à Etiópia, o livro de Enoque está disponível hoje. Graças a monges devotos em lugares remotos, o conhecimento sobreviveu. Graças a uma tradição que o mundo ignorou, podemos acessar revelações que de outro modo seriam apenas rumores. A jornada que empreendemos hoje te mostrou verdades que merecem ser conhecidas. Que o cânon bíblico foi formado por processos históricos. Que diferentes tradições cristãs legítimas possuem diferentes escrituras. Que textos venerados por apóstolos e primeiros crentes foram, eventualmente, marginalizados. Essas verdades não destroem a fé. Pelo contrário, a aprofundam. Porque mostram que a busca espiritual sempre foi complexa. Que a diversidade foi constante. Que a verdade divina pode sobreviver em lugares inesperados. O livro de Enoque te aguarda. Suas páginas contêm visões que os primeiros cristãos conheciam. Suas revelações sobre os anjos, sobre o Messias, sobre o julgamento, complementam e expandem o que a Bíblia canônica ensina. Sua cosmologia abre janelas para mundos que de outro modo permaneceriam fechados. Se você chegou até aqui, é porque faz parte daquelas pessoas que não temem fazer as perguntas difíceis, que valorizam o conhecimento tanto quanto a tradição, que entendem que questionar pode aprofundar e não destruir a fé autêntica. Chegamos ao final desta jornada extraordinária sobre a verdade esquecida do livro de Enoque e como a Etiópia o manteve vivo contra todas as probabilidades. Se você chegou até aqui, é porque faz parte daquelas pessoas que buscam conhecimento genuíno, que respeitam as tradições diversas, que entendem que a verdade espiritual pode sobreviver em lugares inesperados. Este canal existe para pessoas exatamente como você. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito. Temos muito mais a explorar juntos sobre os textos perdidos, as tradições esquecidas, os mistérios da história religiosa. Sua companhia nesta jornada significa tudo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, na sua tela, aparecerá outro vídeo que continuará expandindo sua perspectiva sobre os segredos das Escrituras antigas. Não pare aqui.
A busca pela verdade nunca termina. A Etiópia guardou a verdade quando outros a esqueceram. Os monges preservaram o que os concílios rejeitaram. O conhecimento sobreviveu quando tudo parecia perdido. E agora, essa verdade está disponível para você. O livro de Enoque esperou pacientemente por séculos. Seu momento chegou. E você, ao completar esta jornada, tornou-se herdeiro de um conhecimento que quase se perdeu para sempre. Honre esse legado. Compartilhe o que aprendeu. E nunca deixe de buscar a verdade, onde quer que ela se encontre.